Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje recebo no espaço de entrevista o diácono Rodrigo Schneider. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jonatas. Bom dia, queridos rádio ouvintes da Rádio Tirol. Tudo bem com a graça de Deus? Coisa boa. Rodrigo, para iniciarmos, gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes quem é o Rodrigo, de onde é natural. Muito bem, então, queridos rádio ouvintes, eu sou o diácono Rodrigo Schneider. Venho de uma cidade um pouquinho longe aqui de Teutônia, cidade de Tupandi, fica mais ou menos 1h30 daqui. Tenho 27 anos. Sou filho do Roberto e da Vera, são comerciantes lá na região de Tupandi, irmão da Amanda, e estou nesse processo já de caminhada vocacional para ser padre desde 2011. Já vinha um pouquinho antes, desde pequeno, já na comunidade, mas realmente esse processo desde 2011. E ano passado, então, em novembro, uma semana antes da minha ordenação de diácono, o Dom Carlos, nosso bispo diocesano aqui de Montenegro, me chamou e disse: olha, Rodrigo, ano que vem nós queremos que tu vá lá para Teutônia trabalhar com aquela comunidade. Então, desde o dia 2 de fevereiro, eu já estou aqui por Teutônia, conhecendo as comunidades, conhecendo esse município. Coisa boa. E agora que entra também a curiosidade, tanto minha como os nossos ouvintes, em conhecer um pouco mais desse processo. E uma das perguntas que eu vou te fazer agora, qual é que é a diferença, né, entre diácono e padre? Principalmente a diferença de atribuições entre esses dois. Isso. A gente diz que o diácono é quase meio padre. Por quê? Porque o sacramento da ordem que a gente chama, na igreja a gente tem os 7 sacramentos. E ser padre é um sacramento. É um sacramento que chama sacramento da ordem. E ele tem 3 degraus, que é ser diácono, padre e bispo. Então, só pode ser padre quem foi diácono. Só pode ser bispo quem foi diácono e padre. Então, o diácono, o que o diácono já pode fazer? O diácono já pode batizar, já pode assistir os casamentos, pode presidir as celebrações da palavra. Então, essa é a pequena diferença. É um degrau que nós podemos chamar antes de ser padre. E na igreja a gente tem 2 tipos de diáconos que a gente fala, que são os diáconos permanentes, são homens casados, com família, que escolhem ser diáconos e não podem ser padres, e os diáconos transitórios, que é o meu caso, que são aqueles ordenados diáconos em vista do presbiterado, em vista de ser padre. Então, diácono é aquele degrauzinho antes da ordenação de ser padre. Muito bem. Em relação a essa sua caminhada de 13 anos de estudos, né, como é que é esta caminhada, por que ela é tão extensa, digamos assim? Isso. Desde pequeno, eu já tinha a minha ligação com a comunidade de fé. Quando eu era pequeno, meu avô e minha avó meu avô tinha um Fuquinha azul, e todo sábado de tarde a missa era 6 lá em Tupandi, 6 horas da tarde. E nós brigávamos para ser coroinha. Naquela época só podiam ser 12 coroinhas. Hoje em dia a gente tem pouquinhos coroinhas, mas lá em 2006, 2007 só podiam ser 12 lá na cidade. Então desde pequeno eu tinha essa ligação com a comunidade e de um tempo adiante comecei a pensar em ser padre. Mas depois eu pensei, acho que não é esse aqui para a minha vida. E em 2010 realmente então eu comecei a fazer aquilo que a gente chama de encontros vocacionais Kairos. É o encontro lá no nosso seminário em Bom Princípio, em que aquela gurizada está pensando, o que é a vida do padre? Então eles vão lá para aquele encontro, conhecem um pouco da realidade do seminário, e ali eles decidem se eles querem entrar ou não. Nós temos 2 formas de começar esse processo. Uma é direto no ensino médio, que é o meu caso, ou no seminário propedêutico, que a gente chama. Por isso que são 13 anos. Eu entrei no primeiro ano do ensino médio, em 2011, no nosso seminário em Bom Princípio. Lá a gente estuda o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Depois, a gente tem um seminário que a gente chama de propedêutico, que é entre o ensino médio, para aqueles que vêm do ensino médio, ou aquele cara já mais adulto, já terminou o ensino médio, já fez a faculdade, eu quero pensar em ser padre. Então vai para esse seminário propedêutico. Ele pode ser 1 ou 2 anos. E nesse seminário ele é mais voltado para o estudo, para entender se realmente é aquilo que tu quer, e é esse tempo de discernimento. Depois dele, esse seminário eu fiz em Montenegro, cidade pertinha daqui. Depois desse ano a gente tem 7 anos de formação de faculdade. Por isso também que é esse tempo mais alongado, que é o nosso seminário em Viamão. Nós temos uma casa lá em Viamão e nós estudamos na PUC, lá em Porto Alegre. E ali nós estudamos então 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então são 2 faculdades que nós fazemos. E além disso, agora a gente passa 2 anos também nas paróquias. Por quê? Para não estar desligado a nossa vida da vida das comunidades. Porque como a gente está afastado lá em Viamão, aqui da região de Montenegro, que faz parte da nossa diocese, é bom a gente ter esse contato com as comunidades.
Então, entre a filosofia e a teologia, depois que tu termina, tu vais um ano para a paróquia, fazer aquilo que a gente chama de estágio. É um ano para estar junto com as comunidades, para conhecer, para te entender melhor. E depois a gente faz aquilo que a gente chama de ano pastoral, a síntese vocacional e teológica. Que depois de estudar tudo, tu vai para a paróquia fazer quase como uma prova final. Aí tu começa a atender pastorais, acompanhar os padres nas celebrações, começa mais a puxar a frente, para ver se é realmente aquilo que tu quer para tua vida. Se é aquele sim que tu quer dar para Deus para ser padre. Então, por isso que é esse tempo mais de 13 anos, para alguns pode ser 10, 9 anos, dependendo em que fase da vida vai entrar. Como eu entrei com 14 anos, lá do seminário menor, então esse processo é mais longo, chegando a 13 anos então. Mas nessa questão que tu comentastes de fazer o primeiro, segundo e terceiro grau, isso é um estudante normal faz numa escola, vocês fazem no seminário? Na verdade, a gente mora no seminário e estuda numa escola pública também estadual. A gente não, antigamente se estudava tudo dentro do seminário. Agora não, lá no seminário em Bom Princípio, o seminário fica a 2 quadras do colégio. Então a gurizada mora ali no seminário, mas faz em escola pública, estadual, como todo o resto da gurizada da região também faz. Então a gente ia a pé lá do seminário até a escola e ali convivia com os colegas, com os professores. Então a parte do estudo é fora, é no colégio público estadual, mas a formação a gente mora dentro do seminário. Já com essa questão de morar dentro do seminário, nas horas vagas já passa para toda essa questão de estudos, né, para ser diácono, padre, bispo e assim por diante. Isso, desde o seminário menor a gente já vai olhando, já vai estudando, pensando adiante. Porque como a gurizada é muito nova, a gente ainda é muito novo, então a gente já vai dando algumas bases, já vai colocando alguns alicerces, alguns pilares ali para conseguir entender o que é aquilo. Se a gurizada só tá vivendo ali, não sabe o que tá fazendo quase ali, né? Quase sair de casa, morar numa república, parece quase isso, né? Mas não, a gente já tem momentos de oração, de estudo, de confraternização, joga muita bola, assiste filme, sai para jantar. Então, lá no seminário menor, a gente vive uma vida como a gurizada. É diferente, que a gente está no seminário. A gente já olha para o ser padre, mas não muda a vida de um adolescente normal daquela idade, naquela região. Perfeito. E agora, no mês de abril, né, você vai ser ordenado padre. Como é que tá esses preparativos? Isso, dia 26 de abril eu vou ser ordenado padre, uma sexta-feira à noite, às 19h30. E no dia 28 eu me celebro a minha primeira missa solene, que a gente chama, com a comunidade. Os preparativos estão a 1000. Foi mais difícil lá no começo conseguir achar uma data na agenda do bispo, porque todo ano muda a agenda do bispo também. Então é uma grande alegria. Ano passado eu fui ordenado diácono aqui na paróquia Santo Antônio em Estrela, pertinho aqui de Teutônia. E desde lá a gente já vem conversando, vem planejando, porque é um momento importante para a nossa vida. Assim como para os casais é o casamento, para o padre é essa ordenação. É ali como se fosse assim a coroação de todo esse processo formativo. Mas a gente tem muito claro que não termina ali o processo formativo, né? Agora fui ordenado padre e acabou. Não, a gente tem que continuar ao longo de toda a nossa vida estudando, conhecendo, indo atrás das pessoas. Então ali não é a formatura final, a gente ali apenas começa mais ainda a missão. Então os preparativos estão a 1000, tem que ver música, liturgia, arrumar a paróquia, movimentar o povo, preparar almoço, preparar lanche. É uma caminhada bonita. Mas é desafiador também. E dá trabalho. Né? E dá trabalho. E dá trabalho, perfeito. Como é que você vê hoje as pessoas que escolhem essa caminhada? Até aqui a gente tem também seminário em imigrante, né? Dá outro filho, de formação, né? Na nossa região, e percebe-se uma pequena diminuição até mesmo dentro das comunidades. Como vocês vê isso e como vocês trabalham isso de fato, essa redução na procura dessa formação existe? Sim, nós tivemos esses anos para cá, diminuiu bastante o número de seminaristas, de vocacionados. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm muitas escolhas. Antigamente, quase sempre quando o pessoal queria estudar, ia para o seminário para estudar, os homens. As gurias iam para o colégio das irmãs para estudar. Então o que a gente pode perceber pelos números, olhando um pouquinho? Antigamente tinha muita gente no seminário, mas nem muitos ficavam padres, nem muitos eram ordenados. Já hoje em dia, nós temos poucos números de seminaristas, mas quase sempre aqueles que são ordenados. Então, porque como a sociedade mostra muita coisa, tem muita escolha pela frente, às vezes a escolha vocacional, religiosa da vida fica de segundo plano, porque a gurizada tem esse vasto horizonte pela frente e pode escolher qualquer coisa.
E às vezes essa questão religiosa fica de fundo. Por isso que a gente pede bastante para as nossas comunidades rezar. A gente vê tantos seminários, a gente falaste aqui em Imigrante, da Outro Filho, aquele seminário bonito, mas que está vazio, não tem mais seminaristas ali, para o caso dos franciscanos, porque a gente teve essa diminuição. Então a gente sempre pede pro pessoal rezar, pedir para Deus mandar padres. A gente precisa, a gente não tem padre sobrando, a gente tem padre faltando. Porque quanto mais padres a gente tiver, mais irmãs, mais as nossas comunidades podem ser atendidas. Então, realmente, a gente teve essa baixa no número de seminaristas, mas isso não pode ser motivo de tristeza. A gente tem que continuar rezando e pedindo a Deus sempre mais jovens para estar ao serviço da igreja dele. Com toda certeza. E como você percebe a importância da igreja, das paróquias em si, a própria figura do padre, do diácono também, né, no suporte das comunidades, visto que hoje as pessoas vivem um mundo também totalmente diferente, com mais conflitos, muitas questões que surgem também pelo próprio estilo de vida das pessoas, né? Hoje a igreja, o Papa Francisco nos pede muito em ser uma igreja em saída. O que significa ser uma igreja em saída? É ser uma igreja disposta a estar onde é que as pessoas estão. Antigamente a gente esperava muitas pessoas virem até a igreja. Hoje o Papa pede que a gente saia, vá ao encontro. E encontro nessas realidades, né? Encontrar os jovens nos lugares que os jovens estão, os adultos onde é que eles estão. Ainda mais como padre e diácono, essa é a nossa missão. Animar as comunidades para que nós sejamos comunidades missionárias. É isso que a igreja e o Papa Francisco pede. É chegar nessas pessoas, é ir ao encontro. E além de falar muito, a gente fala e pouco escuta. A gente, nosso local é mais o da escuta, o de acompanhar, de animar, de ajudar a mostrar qual é que é a nossa meta final, qual é que é o caminho, onde é que a gente quer chegar. E é isso que hoje, como padres, como diáconos, a gente tem que fazer. Dar esse ânimo para as comunidades, estar junto e acompanhando todos aqueles que precisam. E agora uma pergunta que eu acho que não pode faltar aqui na nossa entrevista é que depois da tua ordenação de padre, o Rodrigo vai continuar aqui na paróquia de Teutônia? Como fica esse trabalho depois dessa linha? Isto. A gente fica na paróquia aqui até o bispo mandar o contrário. Então, depois da ordenação de padre, eu continuo até quando a gente não sabe. Se Deus quiser que possa ser por muitos anos ainda aqui junto de Teutônia e Westfália, que a paróquia abrange os dois municípios, isto. Então, depois de padre, eu continuo até o bispo mandar. Quanto tempo a gente não sabe, mas até o final do ano é certo que a gente continua junto aqui. Coisa boa. E nesse caminho agora você está passando de diácono para padre, né? Olhando para o futuro, pensa em... Porque eu não sei se isso é uma escolha, se é uma indicação, mas tem como chegar a bispo? Como é que funciona essa... A gente tem um problema hoje na igreja que o Papa Francisco fala do carreirismo, né? Ser bispo não é uma escolha pessoal. Ser bispo é uma escolha da igreja. Da igreja. Assim como ser diácono, ser padre é um chamado da igreja de Deus, ser bispo também é. Só pode ser bispo quem foi diácono e quem foi padre. Então, como é que funciona para ser bispo? Tem são distribuídas cartas, é feito um escrutínio que a gente chama, várias pessoas são pesquisadas e ainda assim, o núncio apostólico, o que é o núncio apostólico? É o representante do Papa no Brasil. Ele liga para o padre e diz, olha, nós consultamos as pessoas e o teu nome surgiu e a igreja pede que tu seja bispo. Se tu aceita, tu ainda pode dizer não. Então, isso sim, é uma escolha tua dizer sim ou não. Mas não existe um carreirismo assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou estudar isso aqui, então vou poder ser bispo. Então, ser bispo é um chamado da igreja. E aí tu responde se sim ou não. Então, sendo padre, tu corre o risco de ser bispo. Mas não é uma escolha tua dizer, eu quero ser bispo. É feito todo um processo, tu nem sabe se estão fazendo o processo para ti ou não. E depois só liga e diz, nós fizemos o processo e teu nome surgiu, a igreja te chama. Tu aceita ou não aceita? Então, a escolha é tua no final, dizer sim ou não. Mas hoje o papel do bispo é um papel muito importante para as comunidades. Eles são o nosso pai espiritual, que a gente diz, e é um serviço que o bispo precisa de muita oração, porque não é fácil ser bispo. O nosso bispo só tem 30 paróquias, é pequeno, mas tem bispos com mais de 200, 300 paróquias. Então, ser bispo hoje, e a gente diz assim, quanto mais alto o degrau nesse ministério da ordem, maior o serviço. Não é um cargo de poder, é um cargo de serviço. E é isso que o Papa Francisco tanto fala. Quanto mais alto, mais abaixo dos outros servindo tem que estar. O bispo ele se torna uma referência para os padres? Isso, a gente diz o quê? Nós somos o braço, o estendimento do braço do bispo nas comunidades. Como são várias paróquias e comunidades, o bispo não consegue estar em todas a todo tempo. Então nós, padres, diáconos, somos colaboradores do bispo. Ele dá as normas para a diocese, é por aqui que a gente vai caminhar. E cada padre, então, na paróquia,
traz essas ideias que o bispo tem para a comunidade e ajuda a paróquia a caminhar junto com o bispo. Na mesma direção. Na mesma direção do bispo. Então nós somos essa extensão do braço do bispo nas nossas paróquias. Nós não podemos caminhar longe do bispo. O bispo é a nossa referência. Nós sempre caminhamos junto com ele. Essa pode ser uma diferença entre o trabalho do bispo e do padre, porque o padre ele cuida da região, digamos assim, que ele foi designado para cuidar. O bispo já então de uma coisa assim, de um montante. Isso, a gente diz daquela região, né? O bispo é o responsável pelo cuidado espiritual daquela região. Mas como são grandes, então nós temos os padres que contribuem com o bispo. Então o padre fica numa porção menor e o bispo numa porção maior. No entendimento, assim, você é jovem, tem 27 anos. No seu entendimento, o que a igreja pode fazer hoje para atrair mais jovens para dentro dela? Eu acho que é isso que a gente estava falando um pouquinho antes, a questão de estar junto deles. Uhum. Em 2020 fez uma bonita experiência de missão em Rondônia, em Porto Velho, de um mês, num distrito de Calama, bem afastado. Era uma ilhazinha lá no meio dos rios. E lá a gente fez a missão. O que foi a missão? Primeiro nós caminhamos nas casas, damos a bênção e convidamos para a celebração. No primeiro dia pouca gente veio. Aí no segundo dia que nós estávamos lá no sábado, a gurizada começou a puxar uma rede de vôlei. E eu falei para o seminário que estava comigo, eu falei, quem sabe a gente vai jogar vôlei com eles? Aí fomos lá, passamos toda a tarde jogando vôlei, no final a gente disse, a gente tem que voltar agora que a gente tem a missa. Ah, vocês vão para a missa? Sim. O pessoal recolheu a rede e foi junto conosco na missa. A igreja estava lotada. Então o que a gente tirou disso? Que para atrair a gurizada a gente tem que estar junto com eles. Muitas vezes não é só a fala, mas é a convivência, é estar junto, é a participação, exato. Eles verem o nosso testemunho, verem que o padre também é jovem, que o diácono é jovem, que eles têm o lugar também. Então acho que o atrativo para os jovens é isso, é ir onde é que eles estão, conversar com eles, ser um sinal para eles e aí trazer eles de volta para a comunidade. Eu acho que esse é o movimento que a gente pode ter para trazer os jovens de volta para a comunidade. Uma das perguntas que eu vou te fazer agora, você toca algum instrumento? O que... Não, no seminário menor a gente tinha aula de música, em Viamão também. Lá eu aprendi um pouquinho a tocar violão. O Padre Pedro toca bastante violão. Até isso eu entrar nesse detalhe, assim, porque eu e o Padre Pedro, a gente faz muita festa pelas comunidades. Sim. Eu sonorizo ele, daí ele tá lá com o violão tocando e cantando, e a gente faz uns barulhos junto, né? Isso, mas quando eu tava no seminário em Viamão, eu participei vários anos cantando na banda do seminário. Agora a gente não tem mais a banda do seminário, mas é algo importante, marcante dos nossos padres, da nossa diocese, nossos seminaristas, esse contato com a música, que também é uma forma de nós atrairmos os jovens, atrairmos as pessoas. Então tocar instrumento hoje eu não toco mais. Mas cantar é contigo. Mas cantar a gente ajuda a cantar. Perfeitamente. Esporte, joga algum jogo? De esporte eu prefiro vôlei. Né? O pessoal sempre pergunta, é gremista ou é colorado? Já digo logo, aqui também sou gremista, mas não praticante. Como a gente diz que tem os católicos não praticantes, que não vai na missa, eu sou aquele gremista não praticante. Sou gremista, mas não acompanho muito jogo, mas um jogo de vôlei sim. Jogar vôlei e assistir vôlei é comigo. O jogo de futebol fica sabendo 3 dias depois quem ganhou e quem perdeu. Exatamente, quase isso. Quando o pai me liga, ele diz, tu viu que o Grêmio ganhou? Eu falei, pai, não vi que o Grêmio ganhou, nem sabia que tinha jogado. Exatamente. É bem assim, que legal. Bom, agora a gente tá no período da quaresma também, né? Isso. E tem muito trabalho, e envolvendo todo, porque Teutônia não é uma cidade pequena e Westfália também, juntando as duas cidades, dá bastante comunidades. Como é que vocês se organizam para dar conta de tudo isso? Isso. Enquanto que eu ainda sou diácono, então não posso presidir a missa. Então há questões das missas, das celebrações eucarísticas. Né? Isto. O Padre Pedro preside e eu acompanho. Algumas comunidades eu já estou fazendo celebração da palavra, que aqui já se tem esse costume bonito de também, não é o padre presidindo, mas mesmo assim, a gente escuta a palavra e comunga do corpo do Senhor. Então, ao longo deste tempo da quaresma, algumas visitas eu já vou fazer junto com os nossos ministros também aos doentes, levar a comunhão, ser esse sinal da igreja. É tudo muito, muito novo ainda. Só sou diácono há 2 meses, indo para o 3º mês. Então, muita coisa a gente está aprendendo agora junto aqui com a comunidade. Então tá um pouquinho mais puxado pro Padre Pedro as missas, porque por enquanto ele tá sozinho, até no passado tinha o Padre Oséias, então os dois foi pra Estrela, agora lá na Santo Antônio, então eles conseguiram dividir melhor as celebrações. Mas então agora eu tô acompanhando, ajudando, tentando aquilo que eu posso fazer, eu já tô fazendo. Aí sim, a partir de abril, final de abril, começo de maio, a gente vai estar tocando junto, já presidindo as missas. Então agora na quaresma, eu vou estar acompanhando os ministros, já fazendo as visitas também. Essa questão, para nós entender um pouco como é que funciona, porque nós tínhamos o Padre Eduardo, ele foi para São Sebastião do Caí, se não me engano. Isto. Daí o Padre Oséias agora para Estrela. E se o padre escolhe ou tem uma comissão que não, tu vai agora atender tal região, tal cidades? Isso fica a cargo do bispo.
né? O bispo é ele que diz e transfere os padres. Só que nós temos algo bonito na igreja que o Papa Francisco também pede. O bispo ele tem um conselho de presbíteros. Então são de 5 a 10 padres que o bispo escuta. Onde é que seria bom? Quais são as paróquias que nós temos que trocar o padre? Qual é o melhor padre? O bispo sempre olha para o bem do padre e da paróquia, daquela comunidade. Então o nosso bispo ele também pergunta para os nossos padres, ele manda uma carta, como é que está te sentindo? Tu gostaria de trocar? Tu gostaria de manter? Mas quem tem a palavra final é o bispo. É o bispo que faz a transferência, mas sim, ele escuta o padre, escuta esse conselho de presbíteros, de padres, que vão olhar para o bem das comunidades e do padre, para ver onde é que encaixa melhor cada um, para que possa ser um bonito trabalho feito sempre. Tu comentaste agora, só rapidinho, antes de a gente encerrar, 2 meses de diácono. E já, em abril, já vai ser ordenado padre. Isto. É rapidinho assim ou como é que é essa... Esse diácono transitório que nós temos, a igreja pede no mínimo 6 meses. Mas daí, por questões de agenda, o bispo tem autoridade para diminuir esse tempo. Então, como não fecharia a agenda do bispo, seria só quase depois, em outubro. Ele participa? O bispo o bispo que ordena diácono e ordena como padre. Sempre é um bispo que ordena, como diácono e como padre. Então, por causa disso, então, é esse tempo mais curto. O diácono transitório é no mínimo 6 meses. Mas, por questões de agenda, o bispo ele tem autorização do Vaticano de adiantar um pouquinho. Então, para mim, vão ser 5 meses de diferença entre diácono e padre. Olha só, que perfeito. Olha, foi muito bom conversar contigo, saber um pouco mais dessa história toda, né, dos estudos e como funciona, né, que é um assunto que não vem no dia a dia das pessoas, né? Então, te agradeço por ter tirado esse tempinho, vir aqui conversar com a gente, até para o pessoal, né, conhecer quem é o Diácono Rodrigo, né, que daqui a pouco já é padre também. Sim, sim. E quando precisar também, as portas do Tirol FM sempre estarão abertas, só chamar a gente que os espaços sempre estão aí. Sim, eu que agradeço o convite, né, Jonatas, de vir a esse espaço, também aos nossos rádio ouvintes, e podem contar, não somos padre, né, mas podem contar comigo, com o Padre Pedro, por que precisarem. A gente está aí na paróquia para doar a nossa vida pelas pessoas. Então, naquilo que precisarem também, a rádio, todos os rádio ouvintes, contem conosco que a gente está aí para caminhar juntos. E não posso deixar de falar que o Rodrigo também participou do batizado do meu filho, que foi no dia 4 de fevereiro. Isso, primeiro final de semana que eu cheguei, as primeiras celebrações, já tínhamos batizado junto. Isso aí. Né? Rodrigo, um ótimo dia para ti, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.